pensar nesse número total de profissionais. Antigamente eu chegava no mercado, agora não, agora você tem a questão da placa. Estamos começando mais um episódio do podcast Fora da Curva, agora no ano de 2026. E hoje, para me acompanhar, está meu grande amigo aqui, Valdeir Magalhães, empresário, né, do Deixe de Ser o Trouxa da Sua Obra também. E nós estamos recebendo aqui nosso convidado, um convidado especial, né, que está licenciado da função que ele exerce, que está em período eleitoral, que é o nosso eterno aí presidente, que hoje é licenciado, presidente do CRED Minas Gerais, Marco Gervásio, engenheiro civil, com especialização em MBA em gestão pública, diversas outras especializações. E hoje ele está aqui para a gente falar um pouquinho sobre o CREA, sobre a trajetória dele, para a gente entender também algumas questões que os profissionais perguntam, gostariam de estar aqui perguntando, e a gente vai fazer essas perguntas para poder levar informação para você, profissional, né? Então, Marco Gervásio, obrigado, Maicon, obrigado, Valdeir. Tá aqui junto com amigos, né? Amigos não só da vida, mas amigos profissionais, né? Somos todos engenheiros civis, né? Estamos representando aqui uma classe muito importante e toda a engenharia, agronomia e geociências de Minas Gerais. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje, ter esse momento aqui de participação nesse podcast que eu já sigo, já acompanho e já aproveito para te parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Obrigado, Marcos. E eu já vou começar com uma pergunta aí que a gente quer saber também sobre sua trajetória. Você que é um engenheiro de campo mesmo, aquele que está na obra, que usa capacete, né? Que está ali no interior, trabalhando, fazer a empresa crescer. Quando foi que você entendeu que engenharia era muito além do que fazer uma obra, do que fazer um projeto? Não, Maicon, eu estou me recordando aqui há 38 anos atrás. Formei em 1988 pela Universidade Federal de Minas Gerais. E já na universidade eu tive a oportunidade de participar de muitos projetos. Fui monitor no departamento de materiais, dei aula no curso técnico de preparação de mão de obra industriais, então eu lecionei para futuros mestres de obras, então pessoas que passavam o dia inteiro no canteiro de obras e iam lá na escola à noite, num programa de extensão, para nós alunos ali ensinarmos a eles medidas, cálculo de áreas, ou seja, para que eles possam melhorar na sua vida profissional. E ali comecei a ver como que era dura a vida, né, no mercado da engenharia. E voltando para João Monlevade, onde eu moro até hoje, né, estou lá há 38 anos já depois de formado, voltando para lá eu entendi o que é realmente ser engenheiro, né, numa cidade do interior, distante, né, de um grande centro. Então eu vi que a engenharia não era só mesmo, né, uma prancheta, né, um computador, que na época a gente quase não tinha esses recursos, né? Então eu vim entender que era uma grande responsabilidade, era uma grande tarefa você ser engenheiro, né, pela responsabilidade que você tem, que você impacta vidas, você mexe com produtos que vão impactar as vidas das pessoas, né, das famílias e da cidade. Uhum. Então a gente pensa hoje assim a nível nacional, né? Então ali eu entendi que nosso papel não era somente uma prancheta, um projeto, e sim participar de mudanças, participar de mudanças que iriam impactar, né, qualidade de vida, segurança. Então foi nesse momento que eu entendi realmente que eu estava na profissão certa, né, a profissão de tentar fazer a diferença. Não, e eu acho que isso é nítido também no trabalho que você fez ali como presidente de CREA nesses 2 anos. Aquele exemplo da Defesa Civil, né, da parceria que o CREA fez com a Defesa Civil, uma parceria inédita no Brasil, que é focada em salvar vidas, ou seja, mostrar para a sociedade que o engenheiro, através do trabalho dele, consegue inclusive salvar vidas através da prevenção de desastres e quando acontece o desastre também, que é o primeiro que consegue fazer com que o desastre não seja pior, né? Exatamente. Isso, ali naquele momento da Defesa Civil, depois a gente volta a comentar outros assuntos, mas naquele momento ali da Defesa Civil, nós fomos questionados pelos repórteres ali presentes, se o CREA conseguiria mobilizar, se os engenheiros de Minas Gerais iriam trabalhar de forma voluntária, porque todos aqueles profissionais ali envolvidos, recentemente, né, em Juiz de Fora e região de Ubá, foram, no total, 75 profissionais que foram de forma livre, espontânea, foram voluntários que foram ali ajudar vidas. E o nosso programa, né, e o nosso projeto com a Defesa Civil é muito além. A gente vai trabalhar agora na prevenção, que a gente entende que engenharia não é socorrer no momento da dificuldade, é a gente trabalhar na prevenção. Então, esse foi um momento importante. Mas, voltando um pouquinho aqui no que você falou da questão da engenharia lá atrás, eu vejo que o CREA, quando a gente assumiu essa questão do mandato no CREA Minas, a maior preocupação que a gente teve foi
em colocar o engenheiro na frente de todas as decisões do CREA. O CREA fiscalizar sua função de ofício, fiscalizar o exercício da profissão, mas a gente entendeu que ali no CREA é um espaço onde o engenheiro tem que ter sua representatividade, o engenheiro tem que ter o seu valor, tem que ter a sua valorização. As nossas profissões, elas precisam ter esse olhar. Foi esse o ponto mais importante que eu coloquei nessa gestão de 2 anos e 4 meses, a qual fiquei, de colocar as nossas empresas de engenharia, os nossos engenheiros que estão ali nas empresas, muitos deles são os proprietários das empresas, colocar esses engenheiros como ponto focal das atividades do CREA. Uma coisa que eu tenho percebido muito no CREA, né, Marquinhos, eu quero até te parabenizar nesse sentido, que teve a questão lá de Juiz de Fora e Ubá, além dos engenheiros, o CREA está presente juntamente com o engenheiro, eu tenho percebido que cada vez mais o CREA está mais próximo também com a sociedade. Isso é muito importante porque eu tenho pessoas próximas de mim que acabam comentando isso. Porque o CREA antigamente era uma autarquia, ficava lá, você não via muito, agora ela está ficando presente também para os profissionais e para toda a sociedade. Né? Valdeir, uma grande preocupação nossa é fazer com que os nossos profissionais participem das cidades, participem da vida das cidades. Nada melhor, nós criamos agora recentemente, né? Recentemente não, há coisa de quase 2 anos, criamos o nosso colégio de representantes institucionais. Hoje nós já temos quase 500 representantes institucionais em todas as cidades de Minas Gerais, estamos presentes em mais de 450 cidades, e esses nossos representantes são o quê? São engenheiros que estão ali em cidades com 10 mil, 15 mil, 30 mil habitantes, que participam lá do CODEMA, participam do colégio, dos comitês, né, dos conselhos municipais, digo. Então participam ali e onde são tomadas decisões importantes. Então passamos a participar da vida das cidades, passamos a participar de forma também com convênio com a Defesa Civil, convênio com a CODES, convênio com o Corpo de Bombeiros, convênio com Polícia Militar, então no sentido de colocar a engenharia trabalhando pela sociedade, que são entidades que defendem a sociedade, que estão ali para ajudar, e o CREA Minas tem também que estar participante disso. Isso está sendo visível. Obrigado. Parabéns. Eu vou voltar aqui um pouco nessa questão da sua trajetória. Como é que foi quando você chegou para assumir o CREA? O que você sentiu ali? Porque imagino que seja uma responsabilidade, né? Imagino, é uma responsabilidade gigantesca. Eu, como eu disse, formei em 88, voltei para minha cidade e com aquela preocupação de ser um profissional de nível, ser um profissional pautado pela ética, pela retidão. Então, uma coisa que eu não deixei de fazer foi me especializar. Depois que eu voltei, continuei vindo a Belo Horizonte, na própria escola de engenharia, lá na Fundação Cristiano Ottoni. Fiz 4 especializações, não me especializei em concreto, estruturas de concreto, fundações, contenções, ramo que eu atuo há mais de 35 anos, né? Fundações, estruturas de contenção, fiz engenharia de segurança do trabalho, depois fiz MBA também em gestão pública. Então, assim, nunca deixei de me capacitar para estar sempre preparado. Mas o que eu encontrei lá em João Monlevade? Encontrei uma associação recém-criada. Então eu formei em 88, a associação foi fundada em 83, e na primeira reunião que eu tive presente, que eu sempre fui um cara de grupo, eu nunca andei sozinho, eu nunca tive nada de forma individual, então a primeira coisa foi me associar a essa associação local, e a primeira demanda que eles tinham era de uma representatividade do CREA. A minha cidade, no Vale do Aço ali, né, a gente tinha uma grande empresa lá que dominava o mercado, que era a antiga Belgo Mineira. Então, a minha preocupação foi essa, e a primeira pauta que eles tinham que era a representatividade do CREA. Então, nada mais do que, estou junto, vamos levar essa pauta à frente, e foi incumbido a mim vir a Belo Horizonte conversar com o CREA, no sentido de abrir um escritório. E tivemos êxito. Então, isso foi... Eu sei que em 88, julho de 88, eu já estava lá. Em maio de 89, nós já estávamos inaugurando o nosso escritório lá em João Monlevade, e eu fui eleito, escolhido pelos meus pares, para ser o primeiro inspetor municipal do CREA Minas. Então, foi essa primeira guinada que a gente teve. E no dia que eu estive aqui no CREA, eu vi esse CREA aqui tão grande, né, aquele prédio maravilhoso lá na Alves Cabral. Eu falei assim, gente, como é que pode, tá tudo isso aqui em Belo Horizonte e não ter nada no interior? Então, foi a minha primeira preocupação, que o CREA tem que atender o interior, o CREA o engenheiro está por toda Minas Gerais. Nós somos hoje mais de 200 mil engenheiros espalhados por toda Minas Gerais. Então, foi essa grande preocupação de levar o CREA para próximo das cidades, próximo das empresas, próximo do profissional que está ali na ponta. Foi esse o foco,
E brinquei no dia com um amigo meu que estava comigo, Eduardo Quaresma. Eduardo, um dia eu vou voltar aqui para ser presidente desse CREA. E não é que o Eduardo me lembrou há pouco tempo, ó, aquela brincadeira sua, né, virou seriedade. Mas foi isso, a trajetória. Depois a outra pauta nossa lá foi ter um representante no conselho, ter um conselheiro. Aí em 2006, aí depois eu fui inspetor, presidente da entidade, participei lá dos conselhos municipais e tudo, mas em 2006, eu já voltei aqui, já eleito pelos meus pares para ser o primeiro conselheiro pela associação da minha cidade, Associação lá de João Monlevade, para representar o CREA. Hoje somos 109 conselheiros, né, participantes de todo o estado de Minas Gerais, e temos uma cadeira hoje lá de João Monlevade, então eu fui o primeiro a ocupar essa cadeira. E foi aí que eu conheci mais de perto o CREA, o tamanho, a potencialidade que ele tem, e que aí foi aí que aguçou ainda mais essa vontade de fazer com que esse grande conselho tenha uma grande estrutura para representar realmente as nossas empresas e defender a nossa sociedade. E defender a sociedade não é só fiscalizar o exercício profissional. Defender a sociedade é participar diretamente das grandes decisões, e nada melhor do que nós, engenheiros, para darmos essa contribuição à sociedade. Eu achei legal a história, porque lá mais de 35 anos atrás você falou que... 38 anos. 38 anos, você olhou aquele prédio e falou, ó, cara, como é que pode ter isso aqui no interior não ter? E hoje a gente vê que o CREA de Minas Gerais tem representação em mais de 500 municípios, né? Nós temos hoje, mesmo que não fisicamente, só fisicamente, 86 pontos espalhados por toda Minas Gerais, e já estamos em aproximadamente 470 municípios com os representantes, com os nossos inspetores municipais, além dos inspetores das cidades que têm sede física, são 86, nós temos ainda os inspetores municipais que nos representam por toda Minas Gerais. Então, isso já foi um grande salto que nós fizemos nesses 2 anos e 4 meses de gestão, levando o CREA para próximo do profissional, para próximo das cidades, e eu vejo 6 cidades em Minas Gerais aí que tem 10 engenheiros. Mas nós temos ali, entre os 10, tem um que é o nosso representante, Valdeir. É o que conversa com a Câmara Municipal, que vai no prefeito, que traz as demandas. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente teve de estar próximo de onde acontece, onde tem os problemas de engenharia. Tem cidade que tem problema de locomoção, tem cidade que tem problema de drenagem, tem cidade que tem problema de rede de esgoto, tem cidade que tem problema de lixão. Então, criamos vários programas para assessorar, ajudar, não só os engenheiros do interior, mas também como os seus gestores. É interessante, que uma indignação, podemos dizer, virou propósito e você está cumprindo agora a missão que você pensou 38 anos atrás. Só uma questão que eu queria até ressaltar. Nessas 86 inspetorias, nós estamos criando coworks por todas as eras. Já inauguramos quase o 30º cowork. Cowork é um espaço que a gente criou para o profissional. Nós estamos reformando todas as inspetorias de Minas Gerais, dando dignidade, colocando ambientes para capacitação, e um dos ambientes que a gente criou foi um cowork. Para aquele profissional que tem que atender um cliente, que não tem começando a carreira, que não tem um escritório naquela cidade, ou que está no interior, ele tem um espaço ali para ele apresentar seu projeto, fazer uma reunião, trabalhar de 8 a 17 horas, se for o caso, com a internet, com o café. Então, nós, além disso, trazemos para as nossas sedes um ponto de apoio ao profissional. Então, isso a gente tem visto que tem dado certo e a gente vai ampliar para todas as 86 unidades. Isso é uma conquista muito importante para nós engenheiros, né? Porque muitas vezes você falou, as pessoas formam, às vezes não tem condição de montar o escritório e o CREA dá essa condição para a pessoa com internet, um local para estar recebendo o cliente dela, né? Certo. Isso é muito importante para a gente que é profissional. Eu comecei, ter esse apoio. Eu comecei lá no interior, como eu disse aqui. E muitos engenheiros não sabem disso. Não sabem. Eu comecei em 88, eu não tinha. A prancheta ficava no meu quarto. Ou seja, eu tinha um quarto na minha casa que era a minha prancheta. Na época não tinha, né, não existia AutoCAD, não existia nada. E eu várias vezes atendi cliente dentro de casa. Então depois, se eu tivesse na época lá uma inspetoria, igual a gente tem hoje, né, com esses ambientes, muda muito a postura nossa. Não, e o cliente, quando ele vai fazer uma reunião com um engenheiro dentro da inspetoria do CREA, que ele vê lá que tem a sala, né, para reunião, o profissional se sente muito valorizado. Com certeza. Não, e outra, ele tem a segurança que o cara tem um registro no CREA Exato, mesmo, né? Também, né? Também, que é um outro ponto importante. Exatamente, é um assunto importante. A gente viu aí um número do aumento, né, de 170 mil profissionais nos últimos anos, aí, nos últimos 5 anos, para mais 220 mil, igual você disse, mais 200 mil profissionais, e um aumento também de mais de 20 mil empresas nesse período. O que se deve esse aumento? Isso é, né, para nós engenheiros, né, para quem está nos ouvindo, é uma conta muito fácil, muito simples. Nós focamos em fiscalizar o CREA Minas nesses últimos anos,
focou em fiscalizar o exercício do leigo. Então, o nosso profissional, para nós, e as nossas empresas são, né, o nosso grande tesouro. Se não existissem as empresas de engenharia, Sim. se não existissem nós, engenheiros, geocientistas também, nós não teríamos o espaço que a gente tem. Então, o que a gente focou? A gente focou em fiscalizar e defender a sociedade do exercício ilegal das nossas profissões. Então, a nossa fiscalização foi ampliada, investimos em tecnologia, investimos em capacitação, investimos em contratação via concurso público, né, aumentando o nosso número de fiscais, e esse fruto ele veio agora, né, nesses números que se falou. Então, não é que em Minas Gerais formaram, né, muitos mais profissionais, pelo contrário, em Minas Gerais a gente tem acompanhado, existe uma grande evasão, não só em Minas, como em todo o Brasil, da procura pelos nossos cursos. Sim. E não é que também em Minas abriram tantas empresas de engenharia. O que aconteceu é o seguinte, existiam sim essas empresas que faziam o exercício da profissão, né, da engenharia, prestavam serviço, mas não tinham registro, não tinham engenheiros responsáveis. Então, na hora que a gente aumenta aí em 20 mil novas empresas, passar de 40 para 65, são quase 25 mil empresas, foram 25 mil empresas, algumas sim, novas empresas no mercado. Uma grande parte delas são empresas que já existiam, trabalhavam sem ter um profissional responsável pelas atividades. Então, cada empresa, para se registrar no CREA, ela tem que ter pelo menos um engenheiro. Então, o número de empresas cresceu, né, aproximadamente em 25 mil nos últimos 5 anos, graças ao trabalho efetivo da nossa fiscalização em garantir que toda a atividade de engenharia seja exercida por empresas regulares. E o número de profissionais, que esse é um número importante, foram quase 50 mil profissionais nos últimos 5 anos. Falar que formaram-se novos 50 mil, mentira. Então, são profissionais que estavam lá no mercado, só que fora do mercado. Profissionais que estavam exercendo outras atividades, né, que não eram engenharia, e com esse aquecimento do mercado, com essa intensificação da fiscalização, o mercado voltou. Então, não é que a gente tem uma grande luta para combater a evasão das escolas, tem escolas de engenharia que fecharam nesse longo tempo, mas profissionais retomaram pelo seu mercado. Eu tenho um programa que eu faço muito pelo interior aí, que é o Café com o Presidente. Então, toda vez que eu estou numa reunião lá, tem 60, 70 engenheiros, eu pergunto, quem aqui retomou, né, a profissão? 5 ou 6 levantam, mais ou menos 10% levantam o dedo. Eu estava 10 anos fora do mercado, né? Voltei porque o mercado melhorou, fui procurado por empresas para ser responsável técnico, para trabalhar em obras. Então, eu vejo que grande parte desses profissionais são profissionais que estão retomando a sua carreira, estão reativando seu registro. Isso nós temos números que provam. Então, a gente vê lá, né, a gente tem um acompanhamento no nosso registro de atendimento e acervo, onde a gente verifica ali que profissionais suspendem o seu registro, ele pode suspender o registro por 1, 2 anos, quantos anos eles quiser, e então grande parte desse número são de profissionais que já estavam ali há 5, 10 anos com o registro interrompido, que estão reativando seu registro. Isso para nós é um motivo de muita alegria. Muita alegria mesmo, é uma vitória para a gente. E é um número que não tem como contestar, porque se você pensar nesse número total de profissionais registrados hoje, é mais ou menos 25% de aumento, sendo que o Conselho tem quase 100 anos. Ou seja, nos últimos 5 anos aumentou 25% o número de registro, justamente quando o número de engenheiros formados está diminuindo. Está diminuindo. Então, ou seja, é exatamente um trabalho que é feito pela fiscalização. Precisamente fomos fazer 93 anos agora no dia 24 de abril. De abril, esse mês. 23 de abril. 23 de abril. Semana que vem. Semana que vem. 93 anos de CREA Minas. Outro ponto importante foram os grandes convênios que a gente fez com as esferas. Então, eu falei alguns convênios aqui, mas um convênio muito importante foi com o Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente fiscaliza. Só dar um exemplo, assim, um número tranquilo que eu sei de cor aqui. Todo equipamento de caldeira e vaso de pressão precisa que anualmente um profissional da engenharia, no caso da engenharia mecânica, faça o laudo de inspeção. Isso é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que aquele equipamento ele tem que renovar o seu alvará e tem que ter um laudo. Antigamente, os números ficavam na casa de 2.000 ARTs por ano. Então, mediante um convênio com o Ministério do Trabalho, e o próprio Ministério do Trabalho não tinha também a noção da quantidade de caldeiras e vasos de pressão que existiam por toda Minas Gerais. Então, num convênio com o CREA, nós conferimos todos os vasos de caldeiras e expressões que existiam em Minas, fazendo um grande relatório. Esse está desativado, esse já foi demolido, ou seja, ajudamos o Ministério do Trabalho a atualizar o seu banco de dados e, ao mesmo tempo, né,
conseguimos subir esse número. Então, hoje nós temos, nos últimos 4 anos, nós temos um gráfico que saiu de 2.300 e poucas ARTs referentes a esse trabalho desse laudo. Nós temos hoje a casa de 9.000. Então, foram 7.000 novas ART, ou seja, que estão, e esse número se mantém durante todos os 4 últimos anos. Então, isso foi um mercado de trabalho que se abriu para os engenheiros mecânicos, garantindo regularidade dessas empresas que têm esses equipamentos. Então, assim, a gente ajudou o Ministério do Trabalho e Emprego, ajudou a nossa classe e segurança. O mais importante isso, Valdeir, sociedade tranquila, segura, né, das suas ações. Outro exemplo também fundamental, estamos trabalhando agora num comitê que o CREA Minas tem de inspeções prediais e obras de arte. Então, já conseguimos lá no Congresso Nacional a aprovação dessa lei Da LIT. lá em cima, e agora estamos aqui na Assembleia em fase final também, onde a gente vai fazer as inspeções, né, participar das inspeções das pontes. Tem ponte aí que tem mais de 30 anos que ninguém confere por baixo dela. Tem marquises aí para o interior que estão caindo. Então, as nossas cidades estão ficando velhas, as nossas cidades precisam de manutenção. Então, não só, né, a manutenção do corpo humano nosso, que a gente tem que periodicamente cuidar, mas os nossos imóveis, as nossas pontes, os nossos viadutos, nossos túneis, nossos prédios, principalmente prédios públicos, escolas que tem ali centenas de crianças. Então, essa lei agora é uma lei que dá segurança, que vai ajudar, e outra, mais importante, colocar os nossos profissionais trabalhando, colocar os nossos profissionais à frente dessas atividades. Isso é um grande ponto que a gente tem. Esse ponto aí quem está assistindo pode jogar aí no Google aí, marquise desabando, sempre tem morte, sempre. Ou seja, o trabalho do engenheiro, mais uma vez, salvando vidas. Elevador caindo. Isso aí tem, os registros são bastantes. São muitos registros da falta de manutenção, muitos registros da falta de um acompanhamento técnico. Isso aí, eu estou falando bastante, né, não estou deixando você falar, mas eu acho que é muito importante a gente citar a fiscalização, e você falou que o resultado, esse resultado de profissionais que aumentou, de empresas que aumentou, dessas ARTs que estão sendo emitidas, ou seja, são serviços sendo realizados, esse aumento aí devido à parceria também com o Ministério do Trabalho, e que isso é fruto da fiscalização. E foi muito bom você falar isso, porque há uma cultura do engenheiro já formar criticando a fiscalização do CREA. E, na verdade, por falta de conhecimento do benefício que é a fiscalização. Primeiro, que a fiscalização ela permite que você, profissional, trabalhe no que você formou. Que o leigo, né, que você fala, que é aquela pessoa que nunca estudou, vá fazer o seu serviço. Então, só que a gente também entende, eu no meu caso, eu entendo por que criou essa cultura, porque antigamente, realmente, o foco da fiscalização, ela não tinha um foco bem definido no leigo. Vamos fiscalizar tudo, vamos fiscalizar a falta de placa. Aí um problema que resolveu. Então, eu quero interferir, então, porque quando eu formei, eu era uma pessoa muito crítica ao sistema CREA, até entrar para dentro do sistema, entender, né? E isso é notável da gestão anterior, a do Marquinho, né? Eu chamo ele de Marquinho, gente, porque acaba virando amigo, Marcos Gervásio. A gestão anterior, para essa gestão, houve um avanço muito grande para nossos profissionais. Porque eu costumo falar que eu sou engenheiro botina na obra. E a gente que vive botina na obra mesmo, a gente tem as nossas dificuldades, até mesmo as questões de RT, às vezes você acaba de preencher, você esquece uma RT, às vezes não é, né? Você faz RT, mas você acaba esquecendo uma. Antigamente já chegava multando, agora não, agora você tem a questão da placa também. Apesar que eu sempre coloco a placa, é uma propaganda para nós engenheiros. Assim, eu acho que a pessoa que está com a obra e não coloca a placa está perdendo a propaganda para ela. Mas também hoje não está multando, né? Não tem essa questão mesmo. Valdeir, isso foi uma proposta minha enquanto diretor, né, na gestão do meu amigo Lúcio Borges, né? Só para falar que é isso, quando você deixa de pagar a multa, gente, para quem está nos assistindo, é dinheiro a mais para nossa família. Exatamente. Não é? Te cortando. Mas isso aí foi na gestão do Lúcio. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com o presidente Lúcio, que eu gosto muito de comentar. O CREA antes de 2018 era o CREA depois de 2018 a gente virou uma grande página. Página do diálogo, página da transparência, das portas abertas ao profissional. Então, foi uma das primeiras ações que a gente fez, foi essa da questão de discutir por que da obrigatoriedade da placa. E essa questão da falta da placa penalizava basicamente a engenharia civil. Então, porque o agrônomo coloca a placa onde? Né, o cara que troca a lâmpada, a empresa que troca a lâmpada de LED da cidade inteira vai pôr placa onde? Atrás do caminhão? No poste? Então, a gente foi discutir isso com o CONFEA. Nossos regulamentos são todos oriundos do CONFEA. Então,
nosso Conselho Federal. Então a gente foi discutir isso. Onde está a regulamentação da placa, onde está a obrigatoriedade da placa, em que circunstância. E foi o momento que a gente suspendeu, né, a questão da placa, porque só penalizava o engenheiro civil também. Lá na minha João Monlevade já tive uma placa que terminou uma obra minha, o pedreiro lá do proprietário da obra levou a placa junto com ele e botou numa outra obra que ele foi fazer. Então eu fui autuado pelo CREA, até eu descobri que aquele endereço não era obra minha, não era serviço meu, né, foi uma luta, me defender e explicar que foi e outra coisa, a placa, igual você disse, né, é uma propaganda, então quem quiser colocar, coloca, quem não quiser, não coloca. E quando eu vejo hoje, quando o Mike falou sobre a fiscalização, né, antigamente, a fiscalização hoje, eu e tenho amigos meus que são engenheiros que eles falam, Valdeir, hoje a fiscalização é bem-vinda. Por quê? Ela vai olhar, se a pessoa não quer contratar um engenheiro, ela vai ter que contratar uma hora. Porque a fiscalização está ali para em cima do leigo. Exatamente. E tratando o profissional de uma forma diferente, porque ele está ali no dia a dia, sabe como é que são as coisas, e ele sabe que tem que fazer a RT dele. Hoje a orientação da fiscalização, além da gente implementar, dar ela condição, né, a questão assim, condição tecnológica de acompanhar, o nosso fiscal chega no empreendimento, hoje com a tecnologia ele identifica, né, com os vários convênios que a gente tem, ele identifica ali, né, quem é o proprietário do lote, mesmo que não tenha nenhum documento na obra, não tenha nada, ele tem condição de identificar pelo endereço, né, identificar, e a gente conversa com o profissional. Então, se a gente encontra num empreendimento um único profissional que seja, a gente vai dialogar com ele. Se não tiver ninguém, com nenhum profissional, a gente vai autuar diretamente o proprietário, né, como leigo, como um exercício legal. Mas se existe um único profissional, a nossa fiscalização é orientada a conversar com o profissional. Nós temos um profissional na obra. E ele pode ter esquecido de anotar algum código, né, da RT, ele pode ter sido contratado apenas para 1 ou 2 projetos, não foi contratado para a obra inteira. Então, a gente vai conversar e entender primeiro antes de tomar qualquer atitude. Inclusive, o número de atuações para profissionais caiu, né? Nós caímos assim, de forma assustadora. Nosso objetivo é a autuação 0 para profissional. Nós viemos nos últimos 5 anos caindo aí de 3.000 para 2.000, para 1.500, e nesse último ano foram apenas 692. Olha que maravilha. Auto-infração. Mesmo assim, para aquele profissional que insistiu e não anotar a sua RT, que é a sua responsabilidade. Que a nossa RT é um contrato. Então, ela tem força de contrato. Então, é aquele profissional que, né, realmente não quis fazê-lo. Olha que dado interessante. Diminuiu a quantidade de atuação para profissionais e aumentou a quantidade de RT de novos profissionais, né? Exatamente. Ou seja, então é um leigo que está sendo penalizado por E aumentou o número da fiscalização também. Nós temos 70 e poucas mil ações de fiscalização. O que é uma ação de fiscalização também que a gente mudou no CREA? Ela tem início, meio e fim. Não é uma notificação mais, não é, ou então a lavratura de um auto. A gente conversa primeiro, a gente entende realmente a situação local ali e depois a gente faz a lavratura. Então, é um momento que a gente tem de entender, porque muitos autos de infração se perdiam. Porque na hora que vinha a defesa, provava ali que tinha um profissional contratado, que autuou errado, autuou por alguma coisa que já existia no empreendimento. Então, isso foi um grande trunfo. E outra questão, conversar também com os municípios, com os contratos, com as licitações. A gente faz um grande trabalho de fiscalização dos editais. A gente trabalha hoje em todas as esferas da engenharia. Você falou de vários benefícios que aconteceram aí, né? Os profissionais arrumando trabalho, empresas contratando engenheiros, o número de registros aumentando, o benefício da fiscalização. Mas qual foram outras entregas que você teve nesse período curto, pode-se dizer? Porque o mandato, ou seja, você saiu em março de 2026, ou seja, 2 anos praticamente de mandato. Você chegar a entender tudo, como funciona, ainda ter 2 anos de trabalho somente, para sair, para concorrer a uma reeleição, quais foram as entregas que você conseguiu entregar nesses 2 anos, além do produto que a fiscalização entregou, que a gente citou aqui? Nós tínhamos um ambiente ruim, né, anos atrás, né, anos atrás que eu falo assim, lá quando a gente começou a trabalhar com o CREA. Eu comecei com o presidente Lúcio Borges em 2018. Lúcio Borges foi eleito presidente e nós deparamos com o CREA, fui convidado por ele para ser chefe de gabinete, e nos deparamos com o CREA, né, numa situação muito precária, né, tanto financeiramente. O CREA Minas tinha uma péssima saúde financeira, o CREA Minas não investia na fiscalização, o CREA Minas não investia na sua atividade fim. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi abrir as portas do CREA. Então, tentando simplificar todos os processos. E viemos
nesse grande projeto, que é eliminar a burocracia, eliminar os prazos e agilidade em toda a nossa carta de serviço, que é o nosso primeiro foco. E aí foram surgindo, né, grandes projetos. Né? A gente automatizamos todo o sistema. Hoje você faz uma RT pelo celular. Hoje a gente entrega uma certidão de registro e acervo, que é utilizada por todas as nossas empresas para disputarem as suas estações. A gente entrega em prazos recordes né, tem uns casos que são até de 24 horas, 48 horas, né, dependendo da quantidade de documentação que chega. Nós criamos vários benefícios. Criamos agora recente o CREA Mais Vantagens, é um pacote de benefícios de cashback, né, com mais de 8 mil parceiros, né, no mercado, de retorno, inclusive retorno que dá para. Já tem aqui em pouco mais de um mês, já tem profissional que já juntou o suficiente para poder zerar a sua anuidade. Olha só. Interessante. Né, o Valdeir acabou de falar, você não, mas nós não pagamos mais anuidade. Então, nós que temos, né, 35 anos, eu os não homens... pago mais anuidade do CREA. 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, né, engenheiras. A gente paga a taxa mínima de 10%, só os custos operacionais dessa anuidade. Então, criamos um grande programa de capacitação. Nós temos o CRELAB, que tem um pacote de benefícios, de serviços ali dentro, e dentre eles tem o Capacita. Capacita hoje são mais de 300 horas disponíveis de forma gratuita dentro da nossa plataforma de curso, com certificado virtual e tudo. O CREA mesmo dando curso, né? O CREA, junto com as nossas entidades, e agora, né, com uma empresa contratada, né, ministrando os cursos, ficam gravados da plataforma, e o profissional, a qualquer hora do dia, da noite, ele pode ali se matricular, então não basta, fazer o não curso. Basta arrumar emprego para o pessoal, com a fiscalização ainda prepara ainda para o mercado. Não, e lançamos um projeto lá no final do ano passado, lá em Uberlândia, na nossa inspetoria de Uberlândia, né, que é o LabBIM. Então nós conseguimos, em parceria com Sebrae, né, parceria com o FIENG, Sebrae, associação local, né, através de uma política de patrocínio, 28 máquinas e 28 licenças da plataforma BIM, e vamos capacitar agora 400 profissionais. Já estamos na segunda turma, são módulos de 40, são 5 módulos de 40 horas na plataforma BIM, totalmente de forma gratuita para os nossos profissionais, e vamos estender esse projeto também agora para várias cidades do interior de Minas. São muitos benefícios. Deixa eu lembrar mais algum aqui. Banco de Talentos. Banco de Talentos é uma plataforma que nós criamos em parceria com o CREA São Paulo, onde o CREA Minas conecta desde estagiários a vagas de estágios. Então, a empresa ela disponibiliza a vaga e os estagiários verificam ali e disponibilizam seus currículos. E o mais importante agora, as empresas vão disponibilizar as vagas e vão ter acesso aos currículos dos nossos profissionais. Tem uma plataforma onde o nosso profissional ele lança seu currículo com as suas atividades. Então, através de palavras-chave. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero um especialista em Fundação Estaca. Então, você vai estar lá no currículo do cara. Então, profissionais de São Paulo estão conversando com empresas de São Paulo, conversam com profissionais de Minas conversam com empresas de São Paulo. Então, está sendo maravilhoso. A gente tem visto o fruto desse trabalho que é o Banco de Talentos. Então, fundamental essa plataforma que ajuda muito, né, conectando profissionais e empresas. Questão da RT, que hoje você faz RT, questões de minutos, ela já está na mão da gente, profissionais. Isso é dinheiro no bolso do profissional. Você faz a vistoria cautelar, às vezes você pega 50% da vistoria cautelar. A pessoa só paga depois da vistoria cautelar com a RT emitida. Aí, às vezes, demorava 2 dias, 3 dias para você resolver. Agora não, com 15 minutos o dinheiro está no bolso. Valdeir, esqueci de contar isso. A compensação, nós que criamos, é automática. Então, você preencheu o RT, clicou ali para registrar, né, o seu boleto é gerado, com 15 minutos, sua RT está disponível para você já imprimir. Olha que conquista maravilhosa. Enviar para o seu cliente. O retorno é... Agora, eu não contei vocês não lembrei, agora lembrei agora. Nós fizemos agora, recentemente, junto com o Confea, para todo o Brasil. Eu falo até isso foi agora. Foi ideia do CREA Minas. A isenção da anuidade para quem tem empresa individual. Então, para aí, eu não pago mais anuidade, porque eu sou sócio único da empresa. Exatamente. Explica para nós aí. Então, o que é isso? Se é o meu caso, é o caso da minha filha, é o seu caso, é o caso de muitos engenheiros aí por toda Minas Gerais. Se você tem uma empresa unipessoal, então eu sou o único sócio da minha empresa. Então, eu só pago a anuidade da empresa, não preciso pagar mais a anuidade profissional. Sabe o que nós fizemos de economia com isso? Foram mais de 6.700 profissionais que se beneficiaram com isso.
dando economia para eles de 3,5 milhões de reais, sendo que a gente tem um potencial de atingir até 9 mil profissionais dentro do CREA Minas. Por que não atingimos todo mundo? Porque ele precisa estar em dia. Quando virou 1º de janeiro, né, esses 6.700 estavam em dia com as suas obrigações, então foram automaticamente incluídos nesse benefício. Dinheiro para a família. No próximo ano vão ser os 9 mil que vão ser beneficiados. A gente vai estar fazendo uma economia de quase 5 milhões de reais no bolso dos nossos profissionais. Isso foi uma bola dentro do CREA Minas e temos como proposta ampliar esse benefício, porque muitos que a gente entendeu, e ficamos sabendo depois, muitos são sócios, ele não é o único dono, mas quem é sócio com ele é a esposa dele, é a filha dele. Então a gente vai estender, né, no caso também, esse benefício para empresas familiares. Tá certo? E é importante lembrar também, uma ação do Confeia, mas com o apoio do CREA Minas, que foi a questão da anuidade zerada no primeiro ano do recém-formado também. Esqueci, Michael, desculpa que eu esqueci desse detalhe. Verdade. Também é um outro benefício que a gente colocou esse ano, que o profissional recém-registrado, ele recém-formado e fizer o seu registro em até 180 dias, né, no CREA, a sua unidade é zerada. E é um benefício também, nós temos o projeto agora de ampliar fazendo a projeção. Primeiro ano, zerado. Segundo ano, um percentual menor, ele vai pagar aí 30%. Terceiro ano, uns 70%. E até que daí 3 anos ele comece a pagar realmente a anuidade. Isso tudo com 2 anos e 4 meses. Somente com 2 anos e 4 meses de gestão. Nem deu 4 meses. Sem contar a questão, por exemplo, da integração com o Gov. Né? Nosso sistema de ART, ele busca automaticamente lá a sua assinatura com o Gov. É um grande benefício você colocar sua assinatura digital na ART. Você não tem que imprimir e estar assinando, então você já põe a assinatura digital ali, já envia para o seu cliente. Então são coisas que a gente tem implementado a cada dia. E não para por aqui. Nós temos hoje lá no CREA, né, um setor só voltado para a tecnologia, voltado para os projetos de inovação. Nós vamos criar agora, já está em fase final também lá, o nosso espaço lá de empresas, de startups, né, de empresas, né, para desenvolver tecnologia dentro do CREA Minas, como já existe hoje no CREA São Paulo. A gente está trazendo esse benefício também para cá, para Minas Gerais. Tem um outro número importante que eu também esqueci de comentar aqui. Nós, nessa questão da gente estar próximo, estar no interior, fizemos mais de 400 eventos no interior, conversando com profissionais. Então foram milhares e milhares de profissionais. Vou ter um número aqui que já passou de 5 mil, a nossa lista de presença, 5 mil profissionais que participaram desses eventos. São mais de 400 eventos que a gente conseguiu fazer pelo interior, sem contar os grandes eventos que a gente faz com o Programa Mulher, que o CREA Minas tem um dos maiores programas a gente tem um braço dentro dos vários colégios que a gente tem um braço que chama Programa Mulher, que a gente discute a atuação da mulher no mercado de trabalho, a reinserção, a ajuda, né, para essas profissionais. Então a gente tem lá, ampliamos esse programa, temos ele coordenação em 5 regiões do estado de Minas Gerais. Então esse número que eu falo de 5 mil participantes, né, engenheiros e engenheiras, a gente tem ainda o Programa Mulher que movimenta e tem movimentado por todo o estado essa pauta específica da inserção da mulher na engenharia, essa questão da discriminação, né, do potencial. Então a gente tem trabalhado forte com isso, né, um dado que eu queria que vocês ficassem sabendo também. Esse da mulher, até eu vou falar como testemunha, porque eu cheguei num evento delas, que vai muito além só da reinserção. Eu vi que elas estavam tendo um projeto de formação de lideranças femininas. E isso é incrível, porque é muito além de abrir portas, é preparar para ocupar os espaços. Preparar para ocupar os espaços. E hoje a gente acompanha os números disso aí. São várias e várias engenheiras que estão hoje à frente de grandes empresas em Minas e no Brasil. Muito bacana. Agora vamos entrar numa parte mais de pergunta, de teorias que a gente ouve aí no mundo da engenharia. Chega a época de período eleitoral como esse, muita gente gosta de aproveitar da desinformação para levar mais desinformação ainda. Eu acho que a gente tem a oportunidade de estar perto de você aqui, de perguntar algumas coisas que a gente ouve dessas pessoas que falam. Fica à vontade. Essas coisas, porque a gente tem conhecimento, mas muitos dos profissionais não têm. A anuidade é um tema que os profissionais batem muito, né? Porque assim, ninguém gosta, início do ano, tem um monte de imposto para pagar, tem que pagar o CREA e tal. Maicon, eu entendo que eu estou pagando por uma reserva de mercado praticamente, porque ali, não sei se tem outra palavra que pode ser usada para isso, ali o CREA vai estar fiscalizando pela segurança da sociedade, e ele dá a segurança da sociedade através da fiscalização para ela contratar engenheiros. Beleza. Mas a maioria dos engenheiros
está fazendo o trabalho dele no interior, não está sabendo disso. E reclama de ter que pagar anuidade. E aí, e fala assim, eu pago, mas eu não vejo retorno. Você citou vários projetos aí. O que você tem para falar para esse profissional? Além de tudo que você falou aqui agora, especificamente, se você encontrar um profissional agora e perguntar para você, o que você fala para ele? Simples. Vou começar com um exemplo que eu falei aqui da fiscalização de caldeiras e vasos de pressão. Uhum. Nós conseguimos, com essa fiscalização efetiva, sair de 2.000 e poucas inspeções com ARTs para 9.000. Então, isso foram praticamente 7.000 profissionais que tiveram o mercado de trabalho aberto. Essas 25 mil novas empresas que foram registradas no CREA, novas não, 25 mil empresas foram registradas no CREA. Cada uma delas tem que contratar um profissional. Então, na hora que a gente efetivou, a gente deu mais ênfase à fiscalização, nós abrimos o mercado de trabalho. E isso foi graças aos investimentos que a gente fez. E a questão das taxas do CREA, nosso sistema ele é nacional. Então, a gente tem lá o CONFEA, que são 20, o CONFEA em Brasília, e 27 CREAs, um CREA em cada estado e um no Distrito Federal. Então, as nossas taxas, os nossos normativos, eles são unificados para o Brasil inteiro. Então, na hora que a gente tem muitas empresas em Minas, a gente tem muitos profissionais em Minas Gerais, obviamente, esses valores somados, são significativos. Agora, um grande detalhe nisso, que eu acho que eu queria até mencionar. O CREA Minas, no passado, era deficitário. Então, antes de 2018, o CREA Minas tinha dificuldade financeira, não tinha plano de cargos e salário para os seus funcionários, não tinha transparência nas suas ações. E uma coisa que a gente pautou, a gente fez, tanto a gestão do Lúcio, que eu participei diretamente nessa gestão que a gente está aqui com 2 anos e 4 meses, foi essa retidão, foi essa transparência. Prova disso que fomos eleitos pelo Tribunal de Contas, que é o nosso órgão que nos fiscaliza em tempo real, como o CREA, dos 27 CREAs, inclusive CONFEA, o CREA foi o único com alta transparência. Tanto que o CONFEA ficou em segundo lugar, com média, e os demais com baixa ou nenhuma. Isso aí está público no portal do TCU. Então, isso é um ponto que gerou essa receita que o CREA tem hoje, mas isso a gente traduz em investimento a todo instante na fiscalização, na sociedade, ajudando. Só em Juiz de Fora agora, Juiz de Fora e região de Ubá, a gente também participou com a Defesa Civil lá em Patinga, Santana do Paraíso, algumas cidades aqui do norte também, mas só lá em Juiz de Fora foram 75 voluntários do CREA, com os carros do CREA, com toda a infraestrutura, de suporte para eles trabalharem lá, para ajudar. Foram mais de 4.500 laudos que a gente fez lá em Juiz de Fora e Ubá, só agora nesse início de ano. Então, são investimentos que a gente está fazendo para a sociedade. E continuamos lá trabalhando. Então, tudo isso aí é graças à condição que a gente se encontra hoje. Então, se algum profissional hoje, além de tudo que eu falei aqui dos nossos projetos, a gente tem mais projetos ainda, porque nossa missão no trabalho, meu mandato ainda vai até 31 de dezembro desse ano ainda. Então, a gente está antecipando a eleição, eu sou candidato à reeleição e muita coisa ainda tem que ser feita. A gente tem inúmeros projetos, depois numa outra oportunidade, Sim. Eu queria mostrar para vocês o que a gente tem para fazer ainda, e está aqui, coisa que não é nada de fake, não é nada de falar que o nosso dinheiro hoje, que eu pago, que você paga, que a gente paga de anuidade, é um dinheiro público, ele é nosso, o sistema foi criado de forma, o governo, quando nosso governo lá atrás, quando criou os sistemas profissionais do Brasil, eu estou falando assim, não só de CREA, como de Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, Veterinária, Educação Física, ou seja, todos os conselhos profissionais do Brasil foram criados porque o governo entendeu que ele não tinha braço, pernas para poder fazer essa fiscalização. Então, nos deu, aos nossos profissionais, aos próprios profissionais da categoria, criar o conselho e fazer essa gestão da fiscalização em defesa da sociedade. Então, mas isso aí não nos deixou fora da alçada do TCU, que controla todas as contas. Então, o nosso recurso, na hora que a empresa paga anuidade, na hora que a gente paga uma ART, é um dinheiro nosso, é um dinheiro privado. Mas na hora que ele entra no cofre do CREA, é um dinheiro público. E ele tem que ser feito gestão conforme manda o figurino da gestão pública, com transparência. A gente só pode gastar tudo que está regimentado em lei. Então, é um dinheiro sagrado. Então, a gente investe através a gente repassa
recursos para entidade de classe, para investir no profissional daquela região. Né? Nós temos hoje mais de 80 entidades de classe espalhadas por toda Minas Gerais. Na hora que a gente faz o chamamento público, via chamamento público, que é uma lei, a gente repassa para as entidades recursos para elas trabalharem na capacitação dos seus associados, no network, nos projetos que ela tem junto com a Prefeitura Municipal naquele local. Então a gente tem esse recurso que é legal. A gente tem os investimentos na fiscalização, os investimentos na nossa estrutura funcional para atender, são os 86, como diz, 86 pontos. Então isso não nos permite, hora nenhuma, em falar e prometer repassar recurso, devolver recurso, investir naquilo que não seja a obrigação nossa constitucional. Então, alguém falar de dividir dinheiro que foi, isso vai me desculpar. Vai acabar com a RT, né? Sempre aparece. É roubo. A RT é uma obrigação nossa, é lei. É uma lei específica que você tem que ser autor e você responde por aquilo. Se a gente acabar com uma RT, como é que amanhã, na hora de uma catástrofe, na hora de um problema aí, que é culpa, talvez, da engenharia, como é que você vai chegar no responsável? Como é que a gente vai defender a sociedade, sendo que não vai ter o documento hábil? Então, na hora que alguém fala em fazer isso aí, é total irresponsabilidade. Né? É um dinheiro público que tem que ser gerido com toda a responsabilidade pública de acordo com a lei. Agora, se a lei mudar, mudou a lei. Agora, não somos nós que vamos, né, rasgar a lei. Trazendo uma polêmica aqui, Marcos Gervásio, como presidente do CREA, o que tem feito efetivamente, nas questões dos concursos públicos de vagas para engenheiro abaixo do piso salarial? Janeiro de 24, quando assumimos, a primeira pauta que eu chamei o jurídico nosso lá foi o quê? Eu andando pelo interior, na campanha, né, de 2023, uma grande dor, eu gosto de usar muito essa palavra dor, é a dor do profissional, é a dor de quem está ali. Conversando com os profissionais, a minha prefeitura fez um concurso aqui, pagando 3 mil, 4 mil reais para engenheiro, 8 horas. Então, a primeira coisa que a gente fez em 2024 foi abrir um setor no CREA, colocamos o jurídico, né, advogado, só para acompanhar editais públicos de contratação. Não só editais de contratação de profissionais, como editais de licitação de obras. Então, só em 24 foram aproximadamente 140 e poucos editais que a gente impugnou, falando da obrigatoriedade do salário mínimo profissional, falando da obrigatoriedade de empresas que, se a licitação é de serviço de engenharia, que exija que a empresa seja registrada no Conselho, que tenha profissional habilitado à frente dos trabalhos técnicos. Então, 2024 foram 144, 2025, se eu não me engano, foram mais ou menos 110, e metade desses editais que a gente impugnou foi exatamente sobre salário mínimo profissional. A gente manda para a prefeitura o ofício explicando qual que é o valor do salário mínimo para 4 horas, para 6 horas e para 8 horas, explicando. Então, muitos editais agora recentemente foram retificados, mudaram os valores. O que não mudou o valor diminuiu a carga horária, passou de 8 para 4 horas, ajustou ali valores. Então, a gente coloca isso como primeira pauta. Né? Como é que o município vai ter um trabalho para prestar para a comunidade de engenharia se ele não remunera de forma correta o seu engenheiro? E isso prejudica o próprio município, porque aquele engenheiro que se submete a trabalhar por aquele salário é porque na hora ele está desempregado, ele tem uma certa dificuldade, mas na primeira oportunidade, o que ele faz? Ele vai para o emprego que dá a ele a melhor condição. Então, quem perde com isso? Perde ali o município, que tem ali um engenheiro com 2, 3 anos já de conhecer. Na hora que ele começa a conhecer os problemas do município, conhecer a estrutura daquela prefeitura, ele está deixando. Então, com isso, a gente consegue. Fizemos isso no CREA também, na questão do PCCS. Então, hoje nós pagamos o piso mínimo salarial para todos os nossos fiscais, todos os nossos analistas. Então, a gente tem essa preocupação e quer levar essa preocupação também, não só para o governo do Estado. Conversamos com o governador por 2 ocasiões, onde a gente colocou também as dores lá dos profissionais do DR, da CINFRA, né, não só da questão da remuneração salarial, mas da questão do reconhecimento da profissão de engenheiro. Então, hoje, é inadmissível. Vou dar um exemplo aqui, se você, para entrar naquele órgão, você tem que apresentar seu diploma, mostrar que você é engenheiro, por que lá dentro você é analista? Então, você tem que ser reconhecido como engenheiro. Se você exerce uma função de engenharia, você tem que ter um RT de carga e função, e tem que ter o título de engenheiro. Com isso, são várias e várias autuações que a gente fez para o CEMIG, para o DR, né, Departamento de Obras do Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem vários trabalhos nessa área, nessa linha de valorizar os nossos profissionais, não só
no título, né, na responsabilidade que ele tem, que é engenheiro, mas também na remuneração. Isso é fundamental. Então, são números que a gente tem colecionado, mas são números que a gente tem tido reconhecimento. Então, tem prefeituras que já estão mudando a sua alteração. Agora há pouco, né, tive contato com o prefeito que está fazendo a contratação de engenheiros para a prefeitura e já colocou lá que vai pagar o salário mínimo profissional para o profissional. Além da articulação, eu falo com alguém que acompanha o seu trabalho, vejo que tem uma articulação junto a deputados, junto a prefeitos, para que haja esse entendimento sobre essa questão do piso mínimo, do salário mínimo profissional. Mas como que o CREA fica sabendo desses editais? O profissional tem que denunciar? O CREA tem algum lugar que ele busca essa informação? Nosso grande parceiro é o profissional. Nós temos, como eu disse, nós temos uma equipe lá no jurídico que acompanha as publicações. Então, nós temos lá na fiscalização uma equipe que acompanha os editais de licitação que são publicados, mas o grande parceiro nosso é o profissional. Ele é que nos manda. O meu zap aqui, a todo instante chega um edital de prefeitura, né, chega lá um aviso, tem um edital aqui que está contratando, né, profissional. Então, na mesma hora, a gente emite a impugnação, manda ofício para o prefeito, a gente, né, em muitos casos, a gente vai pessoalmente para conversar. E na questão do analista na empresa privada, como é que é isso? Porque o CREA não tem como entrar dentro de uma empresa para saber o que está acontecendo. O que a gente tem feito com as empresas privadas é solicitando o quadro técnico. Então, a gente, por lei, nós temos, se a empresa não nos enviar, nós podemos judicialmente solicitar que ela nos envie. Então, a gente, na hora que vem lá a descrição do quadro técnico e a descrição funcional daquele quadro, então, se tem lá um engenheiro lá que é contratado, mas ele trabalha no RH. Então, ele não está exercendo a profissão de engenharia. Agora, se ele emite o ERT, se ele está no setor de orçamento, se ele está num setor que é das nossas atividades, a gente autua essa empresa, né, para que o engenheiro seja reconhecido como engenheiro e faça a sua RT de carga e função. Porque a RT de carga e função ela é fundamental, é o seu acervo. Não adianta você ficar numa empresa por 10 anos trabalhando ali, e no dia que você sair, você não tem um acervo. Se você não fez aquela RT de carga e função, onde você foi responsável por todo o orçamento daquela empresa, onde você foi responsável pela verificação de projetos, então você tem aquilo ali, porque você leva, é o seu currículo, é o seu atestado amanhã para você, né, abrir sua própria empresa ou também para você dar continuidade na sua carreira profissional. Eu fiz essa pergunta porque aproveitei, né, o gancho que o Valdeir trouxe da questão dos editais, porque a questão do salário mínimo profissional é uma coisa que é mais o sindicato, né, que em tese corre atrás disso, e o CREA tomou para ele essa responsabilidade e está indo atrás também. E a questão do analista é uma pauta que sempre volta em período eleitoral. Exatamente. Todo mundo adora criticar, adora falar, por isso que eu fiz essa pergunta, para entender como que o profissional também pode ajudar e como que é a fiscalização do CREA nesse sentido. Porque a lei está tramitando ainda, né? Tramitando, nesse mesmo sentido. A ação que aconteceu lá no Congresso Nacional, né, também foi deputado de Minas. Nós tivemos 2 ações importantes, né, e foram originadas de deputados de Minas Gerais à frente desse projeto. Primeiro, é a nossa PL lá, 1024, né, que reformula a nossa lei, que a nossa lei é de 1966. Então, nós temos aqui uma lei velha, né, que regulamenta as nossas profissões. A questão da inspeção predial e a questão também de, no Brasil, acabar com o título de analista para atividades da engenharia. Então, foi um grande avanço, mas exatamente de partido de Minas Gerais. Então, nós, mobilizando o CONFEA, mobilizando as nossas frentes parlamentares, participamos diretamente desses projetos, que são projetos que, né, saindo da esfera federal, né, vamos nos contemplar ainda mais, e a gente, se Deus quiser, eu acredito assim, que em pouco tempo a gente vai pôr um ponto final nessa questão do analista, do engenheiro sendo classificado, sendo contratado como analista. Resumindo, independente da lei, está tendo um trabalho que está sendo feito, né? Mesmo sem o respaldo da lei. Um trabalho junto com os deputados que pegaram o nosso projeto e um trabalho que a gente faz dioturnamente com os nossos deputados aqui, com os nossos prefeitos, né, e os nossos órgãos aqui, né, pedindo e exigindo e mostrando a importância de termos o engenheiro. Interessante, é bom, eu fiz essa pergunta justamente para o profissional saber, né, porque é a hora que todo mundo aparece como o que vai resolver esse tipo de problema. É lei, e a lei não tem, então está fazendo pela boa vontade, por defender o profissional mesmo. Essa para você ter ideia da nossa lei, ela está, se não me engano, de 2019. São projetos de lei que ficam no Congresso ali esperando a pauta, esperando o momento. Então, essa nossa agora foi na hora que nós entramos junto com o CONFEA, né, junto com o Vinícius Marques lá, fizemos uma grande frente parlamentar e já pautou, já saiu do Congresso, já está no Senado. A outra foi receita, aliás, todas já estão no Senado.
né? Tanto a questão que acaba com o título de analista também já está seguindo para o Senado. Então a gente já está em instâncias finais de aprovação desse projeto de lei. Isso é interessante, porque não é época de eleição, não, porque já vem feito, né? Exato. Tá de um tempo para cá. Você falou, dentro de 2 anos aí, quanta coisa que já está acontecendo para a nossa engenharia. Inclusive, essa questão das impugnações dos concursos, não é agora um período eleitoral. Não. Já está acontecendo, né? A gente veio fazendo isso lá em 2022, 2023, e intensificamos agora em 2024, quando eu assumi a presidência, em 2025 já foi mais ainda. E não só também, Evaldair, esqueci de comentar, questão dos diplomas falsos, né? Brasil, Minas Gerais, tem muito essa questão de diplomas falsos de engenheiros. Isso é um caso que a gente tem corriqueiramente e a gente trata isso com muito rigor. Então, nosso grande parceiro disso é a Polícia Federal. Então, todo e qualquer documento que é apresentado em licitações, né, de atestados, as nossas CATs falsificadas, a gente investiga na mesma hora. Nosso grande parceiro disso são as prefeituras, né, as comissões de licitação e os próprios licitantes que nos denunciam. A gente toma as providências, suspende, vai para a Câmara, anula a CAT e manda para a Polícia Federal. Então, atestado falso, diploma falso, a gente já aciona a Polícia Federal de imediato para poder combater. Então, e já enviamos também, se são engenheiros, para a ética. Então, vários e vários são os diplomas que estão sendo cassados por essa falta ética gravíssima, que é falsificar um documento público, e também na questão dos atestados falsos. Eu tenho uma pergunta aqui bem específica sobre fiscalização. A fiscalização do CREA vai muito além da engenharia civil, né? A gente tem costume sempre de ver uma obra e achar que aquilo que é fiscalização, o CREA tem que fiscalizar. Qualquer empreendimento da engenharia. Ano passado, nós fizemos... Você citou as caldeiras, inclusive. E na agronomia. Na mecânica. Na agronomia, nós fizemos uma grande campanha. Nós fizemos agora recente uma grande campanha falando da importância de todas as modalidades da engenharia por todo o estado. Então, Minas Gerais tem características diferentes. Minas Gerais é um estado, mas com dimensão e características de país. Então nós temos assim setores de Minas que são voltados para o agro, setores de Minas que são voltados para a mineração, setores de Minas que são voltados para a questão têxtil, questão moveleira, sapato, ou seja, nós temos aqui, então, todo e qualquer empreendimento que existe máquina, que existe equipamento, é engenharia. Então eu gosto de dar um exemplo da agronomia. Nós fiscalizamos lá, vou falar da cidade que eu gosto muito, que é São Gotardo, que é uma das maiores produtoras de hortifruti granjeiros de Minas Gerais. A gente fiscaliza ali o preparo da terra, se tem um profissional responsável, colocando os produtos corretos, de forma correta, o plantio. Agora a gente continua fiscalizando, né? Só depois que a cenoura ficou bonita, foi colhida, a gente fiscaliza o acondicionamento daquele produto, porque ele vai ser vendido no sacolão lá perto da minha casa. Então, ele vai sair de São Gotardo, vai ter toda a questão do preparo, do transporte até o Ceasa, depois o sacolão lá vai comprar no Ceasa aqui e vai levar lá para a minha João Monlevade. E eu vou lá no supermercado comprar aquele produto. Então, a gente fiscaliza toda essa cadeia, que é do preparo, do plantio, da colheita, do acondicionamento, porque aquele produto pode sair perfeito lá da origem, mas no meio do caminho ele tem contaminação, não foi condicionado de forma correta, então ficou perto de produtos que não podem. Então a gente acompanha toda essa trajetória até chegar ali no sacolão. Então a engenharia está presente na vida de todo mundo. Então pega o veículo, pega lá, só para você ter uma ideia, nós estamos fiscalizando a questão do desmanche de veículos. O que é o desmanche? Você compra um carro ali que foi sinistrado, você desmonta e vai vender. E amanhã o cidadão vai comprar uma peça ali que não tinha condição de voltar para o uso. Então ela vai pôr em risco sua família. Então a gente está acompanhando quem é responsável por esse desmanche e se essa peça pode voltar a ser utilizada no mercado. Se o carro foi condenado lá pela seguradora por perda total, então a gente tem que estar entendendo essa cadeia, se essa peça pode voltar. Então, são pontos de fiscalização que a gente transmite segurança. Questão agora que um grande projeto nosso, já criamos um comitê específico para isso. Esse lixo da internet está ficando pelas nossas cidades. Temos esse ano, em fevereiro, foi criado um comitê, né, de cidades inteligentes, e uma das pautas desse comitê é exatamente, todo mundo está vendo que na sua cidade, por menor que ele seja, né, tem lá os postes lá com a fiação abandonada. Aquilo ali está causando acidente do menino que passa de bicicleta, do pedestre. A gente não sabe se aquele fio está energizado ou não. Então, isso é uma grande preocupação
nossa não só de fiscalizar quem colocou aquilo ali, mas também conversar com os órgãos de controle, com as fiscalizações sobre aquilo. Aquilo não pode ficar jogado ali pela rua. A questão da recarga dos nossos carros elétricos, a grande pauta também que está dentro dos nossos comitês, de discutir isso, né? Que até hoje não tem uma legislação no Brasil, né, que garanta que você vai parar o carro ali no shopping, vai ligar a tomada e que aquilo ali está seguro. Então a gente tem que ter uma legislação para isso. Então o CREA está indo à frente, ajudando. Isso aí a gente uma discussão que a gente tem com o Corpo de Bombeiros já, de criar uma legislação para isso, para orientar o condomínio, na hora que for fazer ali a sua tomada de carregador, se está na norma, se tem uma norma para aquilo, se tem uma legislação. Isso então é a função nossa da engenharia. Fiscalização em todas as áreas. Por isso que eu quis trazer isso, porque quando fala assim engenharia, tu não pensa na obra. Fala fiscalização, pensa que é obra. E aí tem fiscalização em todo. Essa questão que você falou do hortifruti, da cenoura, o exemplo, interessante que para ter segurança alimentar precisa ter um engenheiro. Para ter um engenheiro, muitas vezes, ou é através de orientação ou através de fiscalização, né? Exatamente. Então, ou seja, o trabalho do CREA está totalmente relacionado à segurança alimentar. Uma fiscalização importante que a gente faz, que a sociedade às vezes não vê. A fiscalização dos nossos hospitais. Hospital, tudo que está dentro do hospital é engenharia. Se você for olhar ali, o médico hoje ele só trabalha se tiver uma engenharia por trás e é no acompanhamento. Então, bisturi, aquele bisturi a laser ali, ele tem um tempo de hora, mas quem faz aquilo? Quem que trabalhou naquilo no desenvolvimento e hoje na manutenção, na aferição? É um profissional da engenharia. Então, os ar-condicionado, aquilo ali, se não tiver um controle muito rigoroso, em vez de ser um conforto, vai ser um ponto de contaminação dentro do hospital. Você falou a questão dos elevadores. Elevadores, das caldeiras. Né? Então, tudo é engenharia hoje, né? Os exames ali, o raio-x. Então, se o raio-x não estiver devidamente controlado, aferido ali, ele pode dar uma descarga. Né? Então, você sai dali pior do que você entrou. Então, a nossa fiscalização, ela está... Vou dar um outro exemplo. Temos uma cartilha que o CREA Minas desenvolveu de eventos temporários. Muita gente a gente fala eventos temporários, a pessoa não associa o que é um evento temporário. Evento temporário são as nossas festas, são o carnaval, as nossas cavalgadas, os nossos rodeios, então, os nossos parques. Então a gente faz uma fiscalização muito intensa. Carnaval, por 2 anos consecutivos, nós fiscalizamos 160 e poucas cidades de Minas Gerais que têm eventos de carnaval. A gente acompanha desde banheiro químico, arquibancada, palco, sistema de som, gerador. Então a gente tem lá uma série de itens que a gente fiscaliza nesses eventos. Parques, hoje quase a gente não vê mais acidentes com esses eventos de parque. Parque é uma estrutura que toda a cidade a gente já orientou o prefeito. Prefeito, para dar um alvará para o parque, você tem que observar isso, isso e isso. Isso é o quê? Profissional da engenharia que está sendo contratado. Gerando serviço. Gerando serviço e, mais importante, gerando conforto e tranquilidade para a sociedade. Segurança, né? Segurança, exatamente. Então, são ações que imaginar que o CREA fiscaliza parque, que o CREA fiscaliza carnaval. Então, a gente fiscaliza, sim, e para dar segurança e transparência. E outra, deixar o gestor municipal tranquilo. Que se ele deu o alvará daquele parque ali, primeiro ele confere, tem profissional responsável? Os equipamentos estão revisados, né? Tá tudo ok? Tá. Então já é uma segurança que o gestor tem na hora de autorizar um evento desse na sua cidade. Show de bola. Nós temos que liberar o homem para ele pedir voto, porque ele está em campanha. Você quer fazer algum comentário, uma última pergunta? Não, eu quero falar da minha sensação que eu tenho como engenheiro. Como eu falei no início aqui, eu era muito crítico, né? E eu mudei muito da gestão do Lúcio Borges para cá, a sua gestão, que realmente eu vejo que estão preocupados com os profissionais. Então, quando a gente vê pela internet aí que o CREA está lá com tantos milhões, não investe em profissionais, e até porque não deu tempo de a gente falar aqui ainda a questão da multa, né? Nós temos a multa, e a gestão do Marcos Gervásio, de olhar realmente para o profissional, essa preocupação, igual você falou que teve olha para você ver, você rodou 400 cidades, levando a engenharia, levando essa preocupação, trazendo o engenheiro mais próximo do CREA, né? E assim, a sociedade sabendo o que o CREA está fazendo. Então, eu apelo os engenheiros que nos estão assistindo, que tem muita desinformação aí, que não é muita verdade. A verdade é que o CREA está caminhando, fazendo o que é certo para nós. Muito obrigado, viu, Marquinhos? Te agradecer aqui pessoalmente. Muito obrigado pela sua excelência da sua gestão aí. E, se Deus quiser, mais 3 anos aí. Com conquista para nós. Obrigado, Valdir. Obrigado por participação. Você já esteve aqui como convidado também, né? A gente agradece. Muito obrigado. Não, que isso. Estamos juntos sempre. Você é sempre parceiro. E Marcos,
deixa um recado direto, quiser até olhar para a câmera aqui, para o profissional. Acho que nós estamos num momento importante de definição do futuro do nosso conselho. Você falou de tantas coisas boas que foram feitas, mas eu acho que nada melhor do que você dar um recado para o profissional que está em busca de saber em quem votar nessas eleições, em quem apoiar, né? Eu acho que eu vou resumir isso tudo aqui, falando não só para os jovens profissionais que estão, né, vindo para o mercado, falar da importância das nossas profissões, conclamar aqui aos jovens que olhem a engenharia, que a engenharia é a salvação de um país igual ao nosso, né? Um país que é o olhar do mundo hoje. O Brasil hoje é os olhos do mundo, na questão dos investimentos, na questão do potencial que o nosso país tem. E uma dificuldade muito grande que a gente tem é a questão da infraestrutura. Então, eu viajei mais ou menos, você falou 400 cidades. Mas eu viajei, pra você ter ideia, no 2024, eu estava lembrando desse número aqui, foram aproximadamente 150 cidades que eu percorri. Comecei a percorrer em 23, quando eu estava em campanha, esse é o número, eu sei de cor. Eu fui a 136 cidades. Em 2023, eu tenho anotado lá. 2024, eu já rodei por todo o interior, foram mais de 140. 2025 também foram um número aproximadamente disso, por isso que eu falo, acho que eu passei de 400 cidades. Então a gente faz de manhã numa, tarde, na hora do almoço, noutra tarde, noutra, conversando com profissionais, conversando com lideranças. Mas eu queria resumir aqui para os nossos profissionais de 20 anos de mercado, profissionais de 2 anos de mercado, mas principalmente o CREA só faz sentido se fizer sentido para você profissional. Então, eu quando pensava em ser engenheiro, eu pensava assim, eu quero ser engenheiro para fazer diferença, eu quero ser engenheiro para deixar legado. Quando virei presidente do CREA Minas, a minha grande preocupação foi essa, valorizar as nossas profissões, valorizar, né, os nossos engenheiros, as nossas empresas de engenharia, para que esse legado fique, e o engenheiro ter orgulho de ser engenheiro. Então, eu acho que quem escolhe a engenharia, outro dia um cara virou para mim e falou assim, não dei conta de fazer engenharia porque eu embaralhei com os números ali, tudo assim, mas o estudar números, estudar fazer conta é para a gente desenvolver habilidades de resolver problemas. Se tivesse tudo pronto, qualquer um podia pegar um livro ali e virar engenheiro. Então o negócio você tem que estar ali à frente e cada situação, igual eu mexo muito com obra, com muro de arrimo, com fundação, cada momento você tem ali um momento difícil. Nunca uma obra é igual a outra. Eu imagino que todo engenheiro pensa isso. Então, numa usina siderúrgica, nunca uma corrida de aço é igual a outra, né? Por mais que seja um processo contínuo, mas tem sempre um desafio, tem sempre alguma diferença. Então eu acho que a frase final aqui para a gente colocar isso é que o CREA só vai fazer sentido se fazer sentido para você profissional. E você tem que sentir seguro, sentir que você tem um conselho que está ali defendendo a sua profissão, defendendo o seu trabalho, né, dando valor e lutando a cada dia para que seu trabalho seja um trabalho importante e valorizado pela sociedade. Então esse é um grande ponto que a gente tem, de ter essa preocupação, de que o profissional tem orgulho de ter uma instituição como o CREA, né, cuidando dos seus documentos, cuidando do seu acervo, mas cuidando também do seu mercado de trabalho. Nossa, sensacional, né? Acho que é recado extremamente importante para os profissionais, acho que tem que fazer sentido mesmo para todos eles, né? E acho que cada vez tem feito mais sentido. Hoje aqui deu para ver muito que o CREA fecha um círculo aqui de preocupação com o profissional, no sentido de que melhorou a fiscalização para gerar emprego, gerar serviço, mas ao mesmo tempo criou capacitação para que esse profissional esteja mais capacitado para ocupar esses espaços, e o profissional que não estava capacitado quando abriu essas vagas tem o banco de talentos, onde ele pode se preparar pelo Capacita e para o banco de talentos e aí conseguir um emprego, caso ele não conseguiu, não se registrou por conta disso. Então acho que a gente passou um ciclo completo aqui do que o CREA de fato está trabalhando para o profissional, né? E eu quero te agradecer, Marcos, pela presença. Agradeço aqui a oportunidade e queria já me convidar para um próximo... Está convidado. Um próximo evento igual esse, para me falar das nossas propostas. Está convidado. Do que a gente tem de proposta para um próximo mandato. Não, fechou. Então o próximo episódio vai ser para ouvir suas propostas. Então, porque aqui a gente só falou de passado, do presente, nós vamos falar do futuro agora. Vamos falar do que tem por vir. Isso. Quais os investimentos, quais são as nossas propostas, e propostas todas pautadas na ética, na responsabilidade, nada de forma... irresponsável. Obrigado, Valdeir. Obrigado. Show de bola, tá convidado, já vamos marcar então. E eu quero só deixar um recado final para o profissional que nos acompanha, para o futuro profissional, que quando chega período eleitoral, eu não estou falando isso porque o Marcos está aqui, que eu conheço, a gente tem uma amizade,
mas sempre chegam fake news, sempre chegam notícias mentirosas, ataques, né? Eu acho que o candidato que ataca outro candidato, ele já mostra muito o tipo de mandato que ele vai ter. O que você faz em campanha vai mostrar como vai ser o mandato. E muitas das vezes as pessoas se candidatam por vaidade, se candidatam por interesses pessoais, se candidatam porque não receberam aquilo que almejavam. E por mais que seja legítimo se candidatar, nunca é bom a gente se candidatar por vaidade ou qualquer outro motivo pessoal que seja. A gente tem que se candidatar por um interesse coletivo, para brigar por uma coisa que beneficia não só a mim, mas a todos que estão ao meu redor, que seja uma classe profissional, que seja uma cidade, um bairro. E aí que eu convoco vocês a analisar isso, né? Agora nessas eleições, em profissionais candidatos que como o Marcos aqui, que trazem propostas, que tem história, que sabe de gestão, que conhece o Estado, mas que principalmente tem uma candidatura por propósito. Como ele falou 38 anos atrás, ele teve aquela indignação e aquilo se transformou num propósito que ele hoje cumpre, levando para o interior o que ele não encontrou há 38 anos, e eu acho que é isso que tem que mover qualquer candidatura, e é nisso que a gente tem que prestar atenção. Então eu faço chamamento, né, para a gente avaliar, não só com o fígado, mas avaliar também com o coração, e principalmente avaliar com os olhos para analisar o que tem sido feito e o que pode ser feito, mas não ali acreditar em tudo que acontece. Hoje a informação é uma coisa tão fácil da gente acessar, muito fácil, que se alguém falar para você que vai acabar com o RT, é fato que é mentira. É só você jogar no Google, não precisa nem jogar no ChatGPT. Então tem várias coisas que podem. Qualquer dúvida, o canal Engenheiros Fora da Curva está aqui para poder também te orientar, tirar suas dúvidas. Eu também estou, o Valdeir também está, também. O próprio Marcos também está. E a gente vai agora, num próximo episódio, conhecer as propostas dele. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelas considerações também. Até a próxima, pessoal.